imperador. Era uma vez um imperador que viveu há muitos anos. Gostava tanto de roupas novas e bonitas, que gastava todo o seu tempo e dinheiro a vestir-se. Não ligava importância ao exército, não ia ao teatro, não andava de carruagem por entre o povo, a não ser quando queria exibir uma fatiota nova. Tinha um casaco diferente para cada hora do dia, e tal como se ouve dizer de outros soberanos, está em conselho. No seu caso, a resposta seria: o imperador está no quarto de vestir. A vida era bastante alegre na cidade em que ele vivia. Estavam sempre a chegar forasteiros. E um dia apareceram dois indivíduos com um ar suspeito, que diziam ser tecelões. Mas, segundo eles, o tecido que fabricavam não era só extraordinariamente belo, como tinha ainda propriedades mágicas. Mesmo quando transformado em peças de vestuário, era invisível para todas as pessoas que não desempenhassem bem as suas tarefas ou que fossem particularmente estúpidas. Excelente! Pensou o imperador. Já sei, vou mandar fazer essas roupas para ver quem não tem capacidade e que desdenha sua função. E deu aos dois malandros uma grande quantia em dinheiro para começarem a trabalhar. Assim, os dois patifes montaram dois teares e agiram como se estivessem a trabalhar afanosamente, mas a verdade é que não havia nada nos teares. Pouco depois, estavam a pedir o melhor fio de seda e de ouro, que meteram nos seus próprios bolsos, continuando a mover os braços diante dos teares vazios pela noite adentro. Ao fim de algum tempo, o imperador pensou: gostaria mesmo de saber como está andando aquilo. Mas, quando se lembrou que o tecido não podia ser visto pelas pessoas estúpidas ou incompetentes no seu trabalho, sentiu-se um tanto embaraçado em ir ele próprio. Não que tivesse quaisquer dúvidas quanto às suas capacidades, é claro, mas achou que talvez fosse melhor mandar alguém primeiro. Afinal de contas, toda a gente na cidade sabia dos poderes especiais do tecido. Toda a gente estava ansiosa por descobrir até que ponto o vizinho era estúpido ou incompetente. Já sei! Vou mandar meu velho e honesto ministro. Decidiu. Esse é o melhor homem que eu tenho para as minhas funções. Vai lá e veja como está o tecido. Então, o bom e velho ministro foi à sala onde os dois malandros estavam a fingir que trabalhavam nos teares. Que Deus me ajude, Pensou ele, abrindo os olhos cada vez mais. não consigo ver nada. Mas guardou o pensamento só para si. Os dois vigaristas pediram-lhe que se aproximasse. Não achava ele que os padrões eram lindos e as cores deliciosas. Eles circulavam diante dos teares vazios. Mas, embora o pobre e velho ministro empreitasse e olhasse fixamente, continuava a não ver nada, pela simples razão de que não havia nada lá para ver. Céus, serei mesmo estúpido? Será que não desempenho bem minhas funções? Eles pediram se não achava admirável. Perguntou um dos falsos tecelões, continuando a mexer as mãos. Ainda não disse nada. Encantador, encantador. Disse o pobre velho ministro, olhando atentamente através dos óculos. Muito, muito belo. O padrão das cores, a forma, é muito bom. Os tecelões falaram que isso era admirador. Disseram os dois tecelões, apontando-lhe os pormenores do padrão e diferentes cores utilizadas. O velho ministro ouviu atentamente de modo a poder repetir tudo ao imperador, e foi o que fez. Os dois impostores então pediram mais dinheiro e mais fio de seda e de ouro. Disseram que bolsos e nem um ponto apareceu nos teares. Apesar disso, continuaram a agitar afanosamente os braços diante das máquinas vazias. Mais tarde, o imperador mandou outro honesto funcionário para ver o andamento do trabalho e saber se o tecido estaria pronto em breve. Aconteceu-lhe a mesma coisa que o ministro. Olhou e tornou a olhar, mas como não havia nada senão os teares vazios, nada foi tudo que ele viu. Então, não acha um belo tecido? Perguntaram os ladrões, e ergueram o tecido imaginário diante dele, apontando para um padrão que não existia. Eu acho que não sou estúpido. Pensou a funcionária. Se pensar, não sou a pessoa indicada para o cargo que desempenho. Bem, eu não pensaria tal coisa. E o melhor é que ninguém pense. Por isso emitiu ruídos de apreciação sobre o tecido que não conseguia ver, e disse aos homens que gostavam muito das cores e do desenho. É lindo, encantador o tecido. As notícias sobre aquele tecido fantástico depressa se espalharam pela cidade. Então, o imperador decidiu ir vê-lo ainda nos teares. Assim, com alguns servidores cuidadosamente escolhidos, entre os quais os dois honestos funcionários que já lá tinham estado, foi à sala de tecelagem, onde os malandros faziam suas palhaçadas tão ativos como sempre. Não vejo nada. Serei estúpido.
como imperador. Então disse em voz alta. É magnífico, muito lindo, maravilhoso. Acenou com ar satisfeito para os talhos vazios. Não queria admitir que não via nada, absolutamente nada. E os cortesões que o acompanhavam também olhavam fixamente, todos eles secretamente alarmados por não serem capazes de ver um único fio de seda. Mas, em voz alta, fizeram eco com o imperador. Encantador! Encantador! E aconselharam-no a utilizar o esplêndido tecido para o novo fato real que teria de vestir num grande cortejo a realizar dentro de um pouco. Era o que se ouvia de todos os lados, e o imperador condecorou os 2 impostores com uma roseta para porem nas boteiras dos casacos ao título de funcionário do imperial do teatro. Durante toda a noite anterior ao dia do cortejo, os 2 ladrões fingiram a trabalhar com 16 velas à sua volta. Toda a gente podia ver como eles estavam atarefados, tentando acabar em tempo o fato novo do imperador. Fingiam tirar dos tecidos nos teares, cortavam com ar de grandes tesouras alfaiate, coziam e tornavam a coceira as agulhas. Sem linha. Por fim anunciaram. A roupa está pronta! O imperador foi vê-la com seus cortesões mais nobres, e os 2 ladrões ergueram os braços como se estivessem a levantar alguma coisa. Aqui está a calça, Disseram eles. aqui o casaco e a calça. E aí, por fora? A roupa não é magnífico? Tão leve como espuma. Disseram os acompanhantes do imperador, embora continuassem sem ver nada, porque não havia nada para ver. Os tecelões ainda pediram se o ministro queria que ele ajudasse a vestir as roupas. O imperador despiu-se, os 2 ladrões fingiram entregar-lhe as roupas novas, uma peça de cada vez. Depois, com os braços à volta da sua cintura, fingiram ajustar a cauda num toque final. O imperador virou-se e deu uma volta em frente do espelho. Elegante, que bem que é cena. Murmuraram os cortesões. Majestade, Disse o mestre de cerimônias. o dossel está pronto. O dossel cobriria o imperador durante o cortejo. Vamos então, vamos lá, mostrar a minha nova roupa para todo esse pessoal. E tornou a dar umas voltas em frente ao espelho, como se admira pela última vez. Os cortesões que tinham de pegar na ponta da cauda baixaram-se, como se erguessem alguma coisa do chão, e levantaram as mãos diante de si. Não iam deixar o povo pensar que eles não viam nada. E assim, o imperador foi caminhando no imponente cortejo sob o esplêndido dossel, e toda a gente nas ruas ou nas janelas exclamava. Oh, não é magnífico? O fato é que ninguém queria admitir que não havia roupas nenhuma. Por isso, significa que não eram estúpidos ou então competentes no seu trabalho. Nenhum dos belos fatos do imperador tinha sido tão admirável até então. Foi quando se ouviu claramente uma voz espantada de criança. O imperador está nu. Esses pobres inocentes, as coisas ridículas que dizem. Exclamou o pai da criança. Mas um murmurinho começou a crescer no meio da multidão. Aquela criança disse... E daí a pouco toda a gente repetia. Está calado! O imperador está nu! Por fim, até o próprio imperador achou que eles deviam ter razão, mas pensou para si próprio. Esses bandidos vão ver, eu estou nu, mas não vou estragar o cortejo. E lá foi andando com um ar cada vez mais orgulhoso, enquanto os cortesãos continuavam a segurar uma cauda que não existia.